Oi gente, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Bruna Macedo e simbora aí para um tutorial aí de um penteado. Eu ainda tô indecisa em qual penteado eu vou fazer. Hoje eu tenho uma apresentação na igreja e eu queria muito poder trançar ele. Só que eu não queria que ficasse torto, né? Então optei em fazer só na frente. Mas também fiquei em dúvida aí, querendo amarrar, né, no caso, fazer um coque baixo lá atrás e colocar os dois cachinhos na frente. É um penteado simples, gente, mas que faz diferença para quem aí, né, costuma fazer só o afropuff. Eu confesso aí que esses dias eu tô um pouco sem ideias, né, de penteado. Eu também preciso sair para comprar mais cremes de pentear. Eu acho que eu fico desmotivada quando não tem novidade para mim, quando só tem cremes antigos, né, passados. Aí eu fico assim, né, meia em dúvida aí no que fazer. Mas eu fiquei aí pensativa, né, cheguei até a fazer, né, essa separação aí desse cacho na frente, mas aí fiquei observando, olhando. Falei, eu acho que eu não vou fazer isso porque eu sei que ia me incomodar, né? E outra coisa, eu não sei como é que ele ficaria depois de seco, né? Então, assim, eu queria fazer algo, né, no qual eu me sentisse confiança, né? Sentisse confiança no pós, né? Depois que ele secasse. Mas, gente, vocês têm que entender que quando a gente faz esses coque baixo, né? Principalmente o coque baixo, a gente precisa desembaraçar o cabelo. Ele precisa ficar muito, muito soltinho, porque senão você não consegue. O coque baixo eu acho que é um coque mais difícil de fazer quando se tem o cabelo curto, né, crespo curto, mas não é impossível. Tem vídeo aqui no canal mostrando, né, como eu já fiz, né, um coque baixo, né, no meu cabelo, ainda mais curto, né, do que agora, e deu super certo. Deu certo. Eu gosto de desafios, né, eu gosto de testar e ver. E já falei que o cabelo crespo ele dá muitas possibilidades de penteados, né. Não só penteados, né, solto também. Mas só que como eu ia fazer uma apresentação de uma música, então ela pediu que fosse um penteado que não ficasse no rosto, né, ficasse de preferência amarrado. Aí eu pensei em fazer essa anagô, né, eu falei, vou fazer só de um lado. Queria muito fazer do outro, mas eu não sei se ia ficar legal. Também, a gente estava com muitos penteados na mente, né? Só que eu fiquei, Jesus, pensando assim, em qual fazer. Mas aí, acabei fazendo esse simples, né? Fiquei com medo de ficar muito chamativo, né? Porque a intenção não era essa. A intenção era fazer algo básico, mas que tivesse, sim, um destaquezinho aí de um lado, né? Aí eu fiquei ainda em dúvida, pensando se eu ia continuar, né, fazendo a trança na go ou não, né? Porque se eu quisesse desistir, esse seria o momento. Que depois de fazer as três e destrançar, eu ia perder tempo. E hoje eu tava com o tempo muito contado, gente. Eu me dividi em 1000 aí, né? Consegui fazer o jantar, consegui fazer as coisas de casa, consegui, né, trabalhar também e consegui gravar, né? Olha como eu disse que ia me esforçar e tô me esforçando. Irmã, eu não sei como é que você faz aí para fazer penteados assim de repartições, mas indico vocês a usar sempre palito de laranjeira. Gente, pensa num suporte, num objeto que ajuda muito. E geralmente as linhas ficam retas, né? E é muito preciso, gente. Eu amo fazer essas repartições com o palito de laranjeira. Às vezes quando eu não acho, né, porque a gente às vezes coloca num lugar e às vezes cai, né, cai no cantinho, ou às vezes a gente acha que tá no lugar e não tá, aí fica difícil, mas eu tenho uns pentinhos aqui que eu tenho que procurar. Mas a minha filha tem bonecas, né? Então ela vira e mexe, ela anda pegando meus pentes, né? Só que ela não coloca no pote, né? Então quando eu quero gravar, aí fica eu procurando o creme, o pote, o pente, o palito. É uma mini tarefa que eu tenho que fazer antes de gravar. Mas, né, o que eu achar aí também eu gravo, né, do meu jeito. Mas gravo, né? Eu sei que às vezes eu fico triste porque eu queria gravar com as coisas, né? Com os itens que eu tô acostumada, né, a usar, né? Porque aí é mais fácil, né? Mas acontece, né? A gente sabe que quando a gente tem, né,
uma pré-adolescente, né, em casa, né, e ela é pré-adolescente, mas ela ama brincar de boneca de Barbie, né, então assim, né, tudo bem, né, mas depois, assim que eu vejo ela, eu falo, olha, pode ir colocando os pentes lá no lugar, né, coloca a escovinha, né, que tem uma escovinha que eu amo, né, usar ela, principalmente quando eu faço esses penteados de afro puff, coque baixo, coque alto, eu gosto de puxar. Só que também deixo um alerta aqui a vocês, gente. Tomem muito cuidado com esses penteados super alinhadinhos, né? Tomem muito cuidado, porque pode sim, né? Dar alopecia aí na hora de amarrar, né? Amarra, mas não amarra muito forte, né? Muito apertado. Porque senão pode sim, tá? Removendo aí o fio da raiz. Então tomem muito cuidado. Então, geralmente, quando eu faço esses penteados, eu não puxo muito, não. E outra coisa, a pomada, gente, fica atenta aí à pomada. Eu acho engraçado que quando eu uso pomada, né? Quando eu faço alguns trabalhos de trança, eu uso pomada e eu tô com esmalte, eu percebo que a pomada remove, né? O esmalte da unha. Então, assim, eu prestei muita atenção. Falei, gente, tem alguma coisa aqui, né? Que tá fazendo, né, com que o esmalte saia, né? Então, assim, eu não conheço, né, os materiais que tem ali dentro, os produtos, né, a composição, preciso até ler, né, pesquisar sobre, né, mas assim, tomar muito cuidado, né, porque a gente tá vendo aí muitos relatos, né, de pomada, a pomada fez isso, a pomada fez aquilo, eu não tenho propriedade pra falar sobre isso. Mas deixa uma dica aí preciosa pra tomar muito cuidado. E ficou assim, gente. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, comenta, compartilhe e até...